milhão de brasileiros já deveriam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mas ainda não compareceram ao posto de vacinação. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, alerta que a imunização só está completa com a aplicação da segunda dose. Mesmo que se vença o prazo, a orientação do PNI é que elas completem o esquema. Então, quem atrasou, que não conseguiu ir com 28 dias, ou que não conseguiu ir com os 84 dias da vacina AstraZeneca, deve comparecer para completar o esquema. Para acelerar o ritmo da vacinação, o Ministério da Saúde vem tentando antecipar a entrega de doses que estavam previstas para o segundo semestre e do insumo farmacêutico ativo, o IFA, matéria-prima para a produção no Brasil dos imunizantes. Segundo Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde, com a vacina em mãos, o país tem capacidade para imunizar 2.400.000 brasileiros por dia. A gente tem capacidade de vacinação, então se a gente tiver vacina, a gente consegue vacinar. Então esse é o nosso trabalho, né? O nosso desafio hoje, com os laboratórios que produzem aqui no Brasil, é antecipar o recebimento desses IFAs. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve divulgar um documento com orientações aos municípios sobre medidas que podem ser adotadas para evitar ações mais extremas como o lockdown. Entre essas medidas está o reforço do uso de máscaras e o uso adequado de transportes públicos, como destacado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Trabalhadores brasileiros, eles usam o quê? Transportes urbanos. Vai no metrô para você ver como é. Será que a gente não pode melhorar? Vai ser um documento, vai estar tudo escrito. E o Ministério da Saúde lançou uma campanha alertando os brasileiros a procurarem uma unidade de saúde aos primeiros sintomas da Covid-19. Com a Covid-19 circulando, não espere a falta de ar acontecer para procurar ajuda médica. Se você sentir dor de cabeça, cansaço, tosse, febre, perda de olfato ou paladar, procure um posto de saúde mais próximo para atendimento imediato. Até junho, o país deve receber 800.000 doses da vacina da Pfizer-BioNTech, por meio do consórcio COVAX Facility, grupo da Organização Mundial de Saúde, que reúne cerca de 150 países. O Brasil comprou do consórcio 42,5 milhões de vacinas contra a Covid-19, mas recebeu até agora apenas 1 milhão de unidades do imunizante da AstraZeneca. Reportagem Luana Karen. E o Brasil já imunizou 27.805.460 pessoas. 47.862.856 doses foram distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados e Distrito Federal. Para acompanhar os números da vacinação no Brasil, basta acessar na internet a página Localiza SUS, tudo junto, .saude.gov.br. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 358.425 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 12.074.798 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 13.599.994. Um ato de amor e solidariedade entre mães. A doação de leite materno pode ajudar a salvar vidas de muitos bebês. E o Brasil é referência no assunto. Somos responsáveis pela maior e mais completa rede de bancos de leite do mundo, com quase 160 mil litros de leite distribuídos todos os anos. E para ajudar outros países, o Brasil vai colaborar com a Organização Pan-Americana da Saúde. O Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz, é o mais novo colaborador da organização. Rafaele Ribeiro é mãe de 3 filhos. O mais novo, o Aladei, tem apenas 1 mês e meio de vida. Rafaele procurou auxílio do Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, porque teve dificuldades para amamentar. E como sabe a importância do gesto, passou a doar leite também. São bebês que precisam desse leite para sobreviver. Então, a doação de leite materno, ela salva vidas. E é preciso muito pouco. A gente não precisa usar litros de leite. 10 ml de leite já pode fazer diferença na vida daquele bebê. O Instituto
Instituto Fernandes Figueira, que é ligado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, é referência no Brasil e no exterior na área de banco de leite humano. Agora, foi escolhido para ser um centro colaborador da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Nos próximos 4 anos, o Instituto vai apoiar o sistema de saúde dos países que participam da OPAS para implementar ações na área, como explica o coordenador da Rede Global de Bancos de Leite Humano, João Aprígio Guerra de Almeida. Porque, na realidade, não é uma premiação, é um vocativo para que nós atuemos mais na cooperação internacional. Aqueles países que nós já temos bancos de leite implementados, em alguns países ainda precisam disso, mas a maioria já tem. O que nós precisamos nessa cooperação? Nós precisamos fortalecê-los, ampliar a sua segurança. O leite materno é rico em nutrientes e pode salvar vidas. Segundo o Ministério da Saúde, a orientação é que ele seja o alimento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da criança, já que é um alimento completo que supre todas as necessidades neste período. A partir dessa idade, a recomendação é que a amamentação seja mantida junto com o consumo de alimentos. Reportagem Alessandra Lá. Qualquer mulher saudável que esteja amamentando pode fazer uma doação. Se a mãe tiver alguma dúvida, pode ligar para o banco de leite mais próximo ou para o número 136 do SUS. Beneficiários nascidos em abril receberam hoje a primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial. São 2.380.000 pessoas. Os pagamentos, que somaram 490 milhões de reais, foram depositados nas contas da poupança social digital da Caixa. Os valores podem ser usados para pagamentos de contas e boletos, transferências e compras na internet. Ao todo, já foram transferidos mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais, beneficiando mais de 9 milhões de famílias. As rodovias federais vão receber investimentos para aumentar a segurança para motoristas e passageiros, diminuir as interrupções no fluxo de trânsito e garantir conexão à internet. As ações de modernização estão previstas no plano Inova BR. As estradas vão ganhar terceiras faixas, sistemas de monitoramento e estruturas mais modernas para o pagamento de pedágios. A política de modernização da infraestrutura de transporte rodoviário, a Inova BR, tem o objetivo de promover a modernização e aumentar a segurança e a eficiência das rodovias federais. As ações vão ser implementadas em vias concedidas e nas que estão sob responsabilidade do Estado. O programa prevê obras de pavimentação e sinalização, além do monitoramento das vias com mais conectividade. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, lista as principais iniciativas do Inova BR. Nós vamos trabalhar para melhorar as rodovias e garantir que vocês consigam se deslocar com mais rapidez e conforto. Nós temos a implantação de terceira faixa e a pesagem em movimento. Nós iremos investir em soluções tecnológicas para modernizar as nossas rodovias, como o Free Flow, que é um sistema de pedágio e você paga de forma automática o valor proporcional ao trecho que você percorreu. Também iremos garantir a conectividade nas nossas rodovias. Você irá continuar conectado à internet enquanto viaja. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte mostrou que no ano passado foram registrados mais de 63 mil acidentes nas estradas do país. Desses, 51 mil com mortos ou feridos. César Meirelles, diretor-presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, acredita que as medidas do Inova BR devem ajudar a reduzir o número de acidentes e ainda tornar o trânsito mais fluido nas rodovias federais. O programa Inova BR traz 3 pilares de sustentação: segurança viária, fluidez e a conectividade. Esses 3 pilares trarão seguramente uma redução efetiva de acidentes, uma fluidez maior no trânsito das rodovias e com a conectividade poderemos estar tecnologicamente ligados através de redes 5G, através de Wi-Fi, permitindo inclusive um reforço maior também da segurança. O governo estima que cerca de 10 bilhões de reais devem ser investidos pela iniciativa privada nas rodovias concedidas. As estradas administradas pelo governo vão receber recursos previstos no orçamento da União. Reportagem, Márcia Fernandes. Ficaram em posição para acesso a obras de
arte sem sair de casa. O programa do governo incentiva a digitalização de acervos de museus do país. Os detalhes de como você pode acessar daqui a pouquinho. Para defender o nosso território, Marinha, Exército e Aeronáutica combatem de forma constante crimes que ocorrem nas fronteiras. Em parceria com órgãos federais e estaduais, os militares reforçam as ações de repressão a esses crimes por meio da Operação Ágata. Para intensificar a presença do Estado brasileiro e inibir crimes como contrabando, tráfico de drogas e de armas na divisa com países vizinhos, o Ministério da Defesa desenvolve a Operação Ágata, em coordenação com órgãos de segurança pública e de fiscalização. A última edição ocorreu na faixa de fronteira dos estados de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Foram desenvolvidas ações repressivas e preventivas, como vistoria de veículos, inspeções de embarcações, revistas de pedestres, patrulhas terrestres, aéreas e fluviais. Para isso, foram empregados cerca de 800 militares, 13 embarcações, 10 aeronaves e 73 viaturas. O coordenador da operação no Ministério da Defesa, capitão de mar e guerra Francisco das Chagas Lemos Júnior, esclarece um dos diferenciais da Operação Ágata. Uma operação voltada para segurança pública, para interagir, apoiar e, nas operações que nos cabe o comando, efetivamente comandar e compartilhar esse protagonismo em segurança pública a pedido do Estado brasileiro. Apenas nos 3 primeiros meses deste ano, foram 46 operações Ágata ao longo das fronteiras brasileiras. O comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados, em Mato Grosso, general Adilson Akira, explica que no planejamento da ação é feito o mapeamento estratégico da malha rodoviária. Nós fazemos um trabalho de inteligência anterior à Operação Ágata para levantar essas principais rotas dentro do modal terrestre, dentro do modal aéreo, dentro do modal fluvial, e nós temos conhecimento de todas essas rotas e fazemos sim trabalhos juntamente com a Operação dos órgãos de segurança pública e de fiscalização, a inteligência dele também, para atuar em cima de determinados pontos que são os pontos mais utilizados, digamos assim, pelo crime organizado. Isabelle Caroline Damasceno é auditora fiscal da Receita Federal e chefe substituta da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho. Há 9 anos, ela atua no planejamento da Operação Ágata e é responsável por aproximar coordenadores e agentes que trabalham na fronteira. Nessa região onde aconteceu a Ágata Oeste, por ser fronteira com a Bolívia, é comum a apreensão de drogas. Apreende-se também muita roupa com indício de contrafação, ou seja, roupas pirateadas. Há também a apreensão de moedas, o que caracteriza o crime de evasão de divisas, e também a apreensão de mercadorias com exportação clandestina. A operação conjunta Ágata Oeste ocorreu entre 22 a 31 de março. No âmbito da Ágata, em 2020, foram desenvolvidas mais de 330 mil patrulhas e cerca de 120 mil revistas, com apreensão de aproximadamente 15 mil quilos de maconha, 61 embarcações, 146 mil toneladas de minério de manganês, além de 90 prisões. Reportagem Lani Barreto. A Força Nacional de Segurança Pública vai manter o apoio às ações do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade na Amazônia, por mais 6 meses. O trabalho da Força Nacional tem ênfase no combate ao desmatamento, extração ilegal de minério e madeira e invasão de áreas federais. As operações vão ter o apoio logístico do ICMBio. Estados e municípios já podem participar do programa Brasil na Escola, voltado para os anos finais do ensino fundamental. O objetivo é melhorar o ensino e diminuir os índices de reprovação e o abandono escolar. O programa do Ministério da Educação também incentiva ações inovadoras para estimular a aprendizagem. O programa
Brasil na Escola pretende incentivar a aprendizagem e a permanência na escola dos estudantes no final do ensino fundamental, entre o 6º e o 9º ano. Para isso, foi estruturado em 3 eixos: inovação, valorização de boas práticas e apoio técnico e financeiro. Segundo Elber Vieira, diretor de Educação Básica do Ministério da Educação, a adesão ao programa significa mais recursos na escola para estudantes e professores. Tanto do ponto de vista financeiro, como apoio técnico-pedagógico para as equipes escolares. Essa é uma etapa que careceu muito nos últimos anos de uma atenção especial das políticas públicas. Nos próximos 2 anos, por meio do programa, o Ministério da Educação deve investir 250 milhões de reais em 15 mil escolas do país. A prioridade é das escolas com os menores índices de desenvolvimento da educação básica e que possuem alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família. A participação é voluntária, as inscrições já estão abertas. Para participar, os secretários estaduais e municipais devem acessar até o dia 28 de maio o endereço cimec.mec.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha. Estudantes de baixa renda vão ter mais uma chance de conquistar uma bolsa de estudos pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos. O Ministério da Educação vai abrir inscrições para bolsas que não foram ocupadas neste primeiro semestre. A inscrição vai ser nos dias 3 e 4 de maio. Nesta edição vão ser selecionados os candidatos com o melhor desempenho em qualquer uma das edições do Enem, a partir de 2010. Tem direito a uma bolsa total estudantes com renda familiar de até 1 salário mínimo e meio por pessoa. Estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa têm direito à bolsa de 50%. O endereço para inscrições é prouniportal.mec.gov.br. Recife completou em março 484 anos. E uma iniciativa pretende revitalizar o centro histórico da capital pernambucana, dando vida nova a antigos casarões. E com isso beneficiar a população e gerar novas oportunidades de negócio. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai investir quase 3 milhões de reais em estudos para as obras. O projeto piloto vai servir de modelo para a preservação de centros históricos de outras cidades brasileiras. Até o final de 2022, estudos serão feitos para a recuperação do Centro Histórico do Recife. A ideia é propor formas de aproveitamento do espaço, unindo esforços públicos e privados. Serão investidos R$2.750.000 da linha BNDES Fundo Cultural. O projeto deve ser capaz de gerar benefícios sociais à população e boas oportunidades de negócio. O responsável pelo projeto será o Porto Digital, entidade ligada ao governo de Pernambuco, que atua em políticas públicas de incentivo tecnológico em ações de comunicação e economia criativa nas cidades. O grupo é formado por 300 empresas e instituições desse segmento. Quem explica melhor é o presidente da Porto Digital, Pierre Lucena. O Porto Digital, o BNDES, nesse caso, espera encontrar uma modelagem econômica que faça com que essas requalificações sejam viáveis também para o investidor privado. Com o Centro Histórico de Recife, será desenvolvido um modelo de gestão para outras áreas do país. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o Brasil possui 88 conjuntos urbanos protegidos. Segundo o gerente de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo do BNDES, Fabrício Rolo, os resultados serão compartilhados. Esperamos nós que com esse trabalho o país possa não só recuperar e preservar os seus centros históricos, suas edificações, a nossa memória, mas também levar às prefeituras novas formas de pensar e trabalhar os seus ativos. Segundo o Porto Digital, o impacto potencial da revitalização do Centro Histórico de Recife seria de 880 imóveis restaurados e mais de 4 bilhões de reais de recursos privados captados. Reportagem Glauco de Queiroz. Visitar um museu, apreciar uma obra de arte ou exposição, tudo de casa. Uma possibilidade cada vez mais concreta com um mundo digital. Em tempos de pandemia, essa nova forma de mergulhar na cultura, como os acervos online, por exemplo, ganha espaço entre o público. E o governo tem um programa para incentivar essa digitalização, é o Acervo em Rede.
visitar os museus do país sem sair de casa, ter acesso detalhado a obras catalogadas de forma digital na tela do computador ou no celular. Isso é possível com o programa Acervo em Rede, que acaba de ser atualizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. O programa busca equipar os museus com ferramentas digitais para aperfeiçoar a catalogação de acervos e facilitar o acesso digital aos bens culturais de todas as regiões, como explica a museóloga do IBRAM responsável pelo Acervo em Rede, Amanda Oliveira. O principal objetivo do programa é promover a democratização do acesso digital da sociedade brasileira aos bens culturais musealizados, promovendo também a digitalização e a documentação dos acervos das instituições museológicas para publicação em rede, na internet, permitindo assim a difusão integrada do patrimônio museológico e do patrimônio cultural. Atualmente já são 200 mil itens catalogados e mais de 15 mil digitalizados para consulta online disponíveis ao público. E em tempos de pandemia, o IBRAM quer ampliar ainda mais o programa. O Instituto deve publicar ainda este ano editais para digitalização de mais acervos de outros museus. Outro objetivo é promover o uso de softwares livres, ou seja, programas de computação gratuitos para a criação de acervos digitais. A museóloga Amanda Oliveira destaca a importância de investir em novas formas de acesso à cultura. Sobretudo neste momento da pandemia que estamos vivendo, de museus fechados, grandes desafios na disseminação dos bens culturais e, consequentemente, gerando novas possibilidades de comunicação, desde exposições virtuais, lives, podcasts, concursos culturais, entre outros. Essa realidade repercutiu na prática dos museus, devido à necessidade de adotar novas ferramentas digitais para a difusão de acervo, ampliando o acesso do público às coleções. O IBRAM também pretende integrar os acervos dos museus em um sistema único de busca, que facilite a consulta pela sociedade. Para saber mais sobre o programa, acesse museus.gov.br na aba Acervos Online. Reportagem Cleide Lopes. A Defesa Civil Nacional já enviou 8.000 alertas de desastres naturais para todo o Brasil neste ano. Os avisos são emitidos por mensagens para celulares cadastrados e usuários de TVs por assinatura. De acordo com a Defesa Civil, o serviço é fundamental para salvar vidas, permitindo que pessoas se abriguem em locais seguros nas situações mais graves. Para receber os avisos pelo celular, basta enviar um SMS para o número 40199 e digitar o CEP da localidade. Quase 9 milhões de celulares já foram cadastrados para receber o serviço. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal fixa prazo para a Anvisa decidir sobre pedido de importação da vacina Sputnik V. A STJ decide que a exigência de representação no crime de estelionato não retroage a ações iniciadas antes do pacote anticrime. Justiça do Acre nega habeas corpus a servidor público acusado de fraudar licitações para compra de cestas básicas. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal fixou prazo para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decida sobre o pedido de importação da vacina Sputnik V contra a Covid-19. A decisão atende a pedido do governo do Maranhão. Daiane Garcês. O prazo determinado pelo ministro é de 30 dias a contar de 29 de março, data em que o governo do Maranhão protocolou o pedido de autorização de importação e de uso da vacina. A agência argumentou que ainda não decidiu sobre o pedido, porque o fabricante
não entregou os documentos necessários. Segundo Ricardo Lewandowski, se até o fim do prazo a Anvisa não decidir, o governo do estado fica autorizado a importar o imunizante sob sua exclusiva responsabilidade. A exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato não pode ser aplicada de forma retroativa para beneficiar o réu nos processos em curso antes do chamado pacote anticrime. Com essa conclusão, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus, uniformizou o entendimento das turmas criminais da Corte. Fátima Uchoa. A Defensoria Pública de São Paulo pediu a aplicação retroativa da regra que trata da representatividade da vítima e o reconhecimento da extinção de punibilidade pela decadência em processo no qual um professor foi condenado por estelionato. No STJ, o pedido foi indeferido. O relator, ministro Ribeiro Dantas, citou que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é inaplicável a retroatividade do dispositivo às hipóteses de oferecimento da denúncia antes da entrada em vigor do pacote anticrime e que o STJ, desde junho de 2020, tem se posicionado no mesmo sentido. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus a um advogado preso por esquema de venda de sentenças na Bahia. O advogado foi preso em novembro de 2019 durante a Operação Faroeste, que apura um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. A defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva. O ministro Edson Fachin afirmou que a segunda turma do STF já negou outros habeas corpus e recentemente decidiu no mesmo processo que não é excesso de prisão preventiva, é bem vista a complexidade da causa e o número de investigados. O Tribunal de Justiça do Acre negou habeas corpus para um servidor público do Estado envolvido em fraude de licitação de cestas básicas. As cestas são para substituir a merenda escolar e atender famílias de alunos que estão em situação de vulnerabilidade social por causa da pandemia. Patrícia Portales. O servidor está em prisão domiciliar. Ele nega a acusação de fraude na licitação e afirma que tem bons antecedentes. O desembargador que analisou o caso lembrou que a prisão foi determinada há menos de um mês para garantir a ordem pública e que a determinação está de acordo com os fatos apurados até o momento. A Justiça do Trabalho em Minas Gerais negou o pedido da empregada de uma empresa de alimentos que queria rescisão indireta do contrato. Ela alegou descumprimento de obrigações contratuais por parte da empresa porque teve o contrato suspenso após licença maternidade. Fábio Ruas. Segundo o processo, a empregada deveria voltar da licença maternidade em abril do ano passado, mas foi informada pela empresa que o contrato dela estaria suspenso pelo prazo de 2 meses. A empresa pagaria 30% do salário e o restante seria pago pelo governo. A juíza que analisou o caso explicou que a suspensão foi autorizada por lei por causa da pandemia. Portanto, não houve falha da empresa que justificasse a rescisão indireta do contrato. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. Liga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A CPI do Senado vai investigar a atuação do governo federal na pandemia e repasse de verbas aos estados. O plenário aprova a prorrogação de prazo para uso de recursos dos fundos de saúde. O senador defende 14º salário a aposentados por conta da crise econômica no país. Boa noite. Ao ler em plenário 2 pedidos de abertura de CPIs para investigar a gestão do governo federal durante a pandemia de coronavírus, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu unificar na mesma comissão os pedidos de investigação do governo federal e a fiscalização de verbas federais repassadas a estados e municípios. A repórter Érica Christian acompanhou a sessão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu pela criação de uma CPI da Covid ampliada. Além das omissões do governo federal e da falta de oxigênio em Manaus, a comissão também vai investigar irregularidades no uso dos recursos da União repassados para estados e municípios e o Distrito Federal, a exemplo de superfaturamento, desvios e contratos de fachada. Mas os senadores não poderão apurar a conduta de governadores e prefeitos. Rodrigo Pacheco já pediu aos líderes partidários as indicações dos 11 titulares e 7 suplentes para a instalação de fato da CPI. Que sejam oficiados os líderes para que façam as indicações de membros e, feito isso, será feita a designação do colegiado e posterior instalação da comissão parlamentar de inquérito. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que a CPI vai ajudar no combate à pandemia. O povo brasileiro precisa saber a responsabilidade de quem quer que seja acerca dessa tragédia. Além do mais, esse governo só funciona sob pressão. E a pressão de uma CPI pode servir para o governo fazer o que ele não fez. Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, descartou o funcionamento virtual da CPI. Você tem requisitos que exigem a presença. CPI pode servir para o governo fazer o que ele não fez. Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, descartou o funcionamento virtual da CPI. Você tem requisitos que exigem a presença. Atuando remotamente, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto de resolução com regras para o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito nas modalidades remota e semipresencial. A proposta foi apresentada junto aos senadores pelo PSDB Tasso Gereissati, do Ceará, e José Serra, de São Paulo. Na opinião da senadora, a fiscalização dos atos do Executivo no enfrentamento da pandemia não pode ser inviabilizada por causa da proibição de sessões presenciais no Senado. Na sua vida, o mundo todo teve que se adequar a essa nova realidade. Escolas, tribunais de justiça, o próprio Senado. O Senado foi o primeiro parlamento do mundo a adotar a sessão remota de deliberação. A gente está vendo até o processo de impeachment de um governador ser realizado de forma semipresencial. O exemplo está... O Senado foi o primeiro parlamento do mundo a adotar a sessão remota de deliberação. A gente está vendo até o processo de impeachment de um governador ser realizado de forma semipresencial. O exemplo está... O Senado foi o primeiro parlamento do mundo a adotar a sessão remota de deliberação. A gente está vendo até o processo de impeachment de um governador ser realizado de forma semipresencial. O exemplo está...
atuação no grupo de risco também irá servir como injeção de recursos na economia. Entre os municípios brasileiros, 64% depende da renda dos benefícios do INSS. E o Congresso concluiu na noite de hoje a votação do projeto que permite a estados e municípios usarem o saldo acumulado de anos anteriores dos fundos de saúde, além de contar com mais 27 bilhões de reais para o combate à pandemia e assistência social. Os estados endividados terão mais prazo e facilidades para sair do vermelho. O repórter Roberto Fragoso traz mais informações ao vivo. Boa noite, Fragoso. Boa noite, Paula. O projeto do senador Luiz Carlos Reins, do PT do Rio Grande do Sul, prorroga até o fim de 2021 a permissão dada durante o estado de calamidade pública a estados e municípios para que usem o dinheiro não utilizado de exercícios anteriores dos fundos de saúde e assistência social. Isso porque ao final de 2020 também havia uma sobra de caixa que a princípio não poderia ser utilizada neste ano e voltaria para os cofres da União, somando quase 27 bilhões de reais. 9 bilhões e meio dos fundos de saúde estaduais, 14 bilhões e 300 milhões dos municipais, mais 2.700 do Fundo de Assistência Social, incluídos por sugestão do relator, Esperício Amin, do PT de Santa Catarina. O dinheiro poderá ser usado sem destinação específica, a critério dos gestores, para a compra de vacinas, respiradores ou ampliação da capacidade de oferta de oxigênio e leitos de UTIs. O projeto ainda dá condições melhores, mais prazo, menores juros, para os estados em dificuldade de quitarem suas dívidas com o Tesouro. Isso suspende os limites de endividamento para as unidades da Federação contratarem empréstimos até 30 de junho de 2022. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Roberto Fragoso ao vivo para o Jornal do Senado. Os gastos do governo no combate à pandemia do coronavírus registraram redução nos primeiros 3 meses do ano. Em comparação ao ano passado, o Poder Executivo usou 12 vezes menos recursos no enfrentamento da Covid-19. A repórter Raquel Teixeira traz mais informações. No ano passado, a média diária de gastos do governo com o enfrentamento à Covid-19 foi de 1,8 bilhão de reais, contra 157 milhões neste ano. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, essa queda reflete a redução no orçamento da saúde. Na minha avaliação, é a demonstração mais clara da falta de prioridade que o governo dá a esse tema da pandemia no nosso país. Já Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, destacou que estados e municípios estão com dificuldades de gastar os recursos repassados pela União. O que se pode dizer é que a União fez a sua parte no que diz respeito ao envio de recursos financeiros. Esperamos que consigamos melhorar o processo de enfrentamento dessa terrível pandemia. Os dados relacionados aos gastos do governo estão disponíveis no portal Siga Brasil da Consultoria de Orçamento do Senado. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que a sociedade se mobilize pelas redes sociais para exigir que o Senado paute a votação do projeto que penaliza com mais rigor quem for responsabilizado criminalmente pela prática de desvio de dinheiro público durante a pandemia. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto da deputada federal Adriana Ventura chegou ao Senado em setembro do ano passado, mas o texto ainda não foi votado. Para Girão, isso representa a impunidade de pessoas que se aproveitaram da pandemia para desviar centenas de bilhões de reais destinados ao combate à crise sanitária e à minimização de seus impactos econômicos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Conselho de Ética define nova composição e elege presidente. A aquisição de vacinas por setor privado recebe críticas de deputados. Novo marco regulatório do setor de gás natural já está em vigor. Boa noite. Entrou em vigor na última semana o novo marco regulatório para o setor de gás natural. O texto tem origem em proposta aprovada pela Câmara e Senado em março e foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ana Raquel Macedo explica os principais pontos da nova lei. O gás natural é um combustível fóssil encontrado em rochas subterrâneas ou em reservatórios de hidrocarbonídeos.
Atualmente é utilizado em indústrias e em residências na forma de gás encanado e também em alguns veículos, como alternativa à gasolina e ao álcool combustível. Relator da proposta no plenário da Câmara, o deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, comentou à época da votação do texto que a nova legislação aumentaria a competição no mercado de gás natural, ainda dominado pela Petrobras. Também ajudaria na atração de investidores e na redução de cerca de 30% no preço final ao consumidor. E esse projeto, um dos pilares do governo Bolsonaro, tem exatamente a capacidade de transformar o mercado. Um mercado que viveu monopolizado durante muitos anos. Hoje, definitivamente, a gente rompe essa barreira e entrega ao país um projeto moderno que vai promover a concorrência. No Congresso, no entanto, o texto não foi unanimidade. No plenário da Câmara, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, citou prejuízos à Petrobras e ao consumidor. Muitos acham que esse projeto vai baratear o gás. É a mesma conversa que o presidente da Petrobras, que foi demitido, tentou fazer com que os brasileiros acreditassem. O que esse projeto pretende é garantir uma liberdade total de preços, garantir que se estabeleça um monopólio privado da distribuição e do transporte de gás em nosso país. Entre outros pontos, a nova lei do gás impede uma mesma empresa de atuar em todas as fases da cadeia produtiva, da produção à distribuição. Quebra o monopólio da Petrobras no transporte do produto e substitui o regime de concessão pela autorização simples na outorga de gasodutos, sem prazo definido de vigência. Esta medida busca ampliar a malha de gasodutos do país. Pelo novo marco regulatório do setor, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, deverá acompanhar o setor de gás natural para estimular a competitividade e reduzir a concentração, usando mecanismos como obrigar os comercializadores com elevada participação no mercado a vender em leilões parte do gás para os concorrentes. O texto também acaba com a exclusividade dos estados na atividade de distribuição de gás natural, seja diretamente ou por concessão, permitindo ainda sua exploração pelas concessionárias privadas de energia elétrica. Mas continua a exclusividade dos estados para a distribuição de gás canalizado ao consumidor cativo, residencial e comercial, por exemplo, garantida pela Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo. Do Pindaré, do PSB do Maranhão, critica o governo Bolsonaro por permitir aumentos constantes dos combustíveis e do gás de cozinha, enquanto, segundo ele, a maioria dos beneficiários do auxílio emergencial recebe apenas R$150. Bira do Pindaré considera indefensável a postura do presidente Bolsonaro que, em vez de ampliar o auxílio emergencial e a vacinação dos brasileiros, permite a elevação do preço de produtos básicos no momento mais crítico da pandemia. Nilton Tato, do PT de São Paulo, pede que o Congresso derrube Bolsonaro por permitir a parceiros da sociedade na difusão de informações de interesse público. De acordo com Nilton Tato, a manutenção do veto pode significar o fim de uma cadeia que gera mais de 200 mil empregos, reduzindo a arrecadação de tributos e as verbas que mantém a imprensa nacional e as imprensas oficiais e estaduais. Ele observa ainda que concentrar as informações em um portal de internet não garante a segurança e o tratamento dos dados envolvidos. Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, comemora o resultado do que afirma ser medida pode ser um golpe definitivo. Parceiros da sociedade de interesse público. De acordo com o Nilton Tato, a manutenção do fim de uma cadeia que gera mais de 200 mil. O Ministério Público investiga em governos estaduais e municipais para descobrir por que cerca de 20 milhões de doses das vacinas distribuídas pelo governo federal ainda não chegaram à população. Devido
Devido à demora na aprovação do orçamento de 2021, a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS deve ficar para maio. Enio Verri, do PT do Paraná, considera o atraso como mais uma prova da incompetência do Executivo Federal, já que foi o próprio governo quem elaborou e aprovou a peça orçamentária. Enio Verri acrescenta que o governo reduziu recursos para o SUS em 2021, cortou o dinheiro das universidades, abaixou o valor do salário mínimo e retirou verbas destinadas para a agricultura familiar. Segundo ele, a insensibilidade social do Palácio do Planalto vem prejudicando cada vez mais a população mais pobre. Paulão, do PT de Alagoas, cobra do Tribunal de Contas da União um parecer sobre o orçamento de 2021. De acordo com o deputado, as alterações que o governo fez na previsão orçamentária reduziram as despesas obrigatórias. Segundo ele, a proposta inviabiliza as políticas públicas para saúde e educação. Paulão também apoia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a gestão do governo federal no combate à pandemia. Na avaliação do congressista, as investigações tornarão evidente a responsabilidade do presidente Bolsonaro na crise sanitária por que passa o Brasil. Marcel Van Hatten, do Novo, critica o governo do Rio Grande do Sul por liberar 4 milhões de reais para a contratação de fiscais com a missão de supervisionar a obediência às medidas restritivas impostas no Estado. Ele afirma que a verba faz falta em outros setores essenciais, principalmente na área da saúde. Marcel Van Hatten reconhece que a pandemia deve ser tratada com seriedade e que as ações preventivas são importantes. Mas o deputado discorda do que chama de medidas ditatoriais e autoritárias tomadas pelo governo gaúcho. Agricultura. Do PT de Santa Catarina, defende a aprovação do projeto que propõe o fortalecimento da produção de alimentos e da agricultura familiar para diminuir o impacto da inflação no preço dos alimentos. Segundo o deputado, hoje estima-se que 27 milhões de pessoas estejam vivendo em situação de pobreza. Para Pedro Kizai, é inadmissível que o governo não busque fontes para financiar um auxílio específico para os agricultores familiares. Ele também cobra acesso da categoria a um crédito emergencial e a renegociação das dívidas dos agricultores do sul do Brasil, que além da pandemia sofrem com a estiagem de 2 anos. Saúde. Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, lamenta que a Câmara tenha aprovado o projeto que abre para as empresas privadas a possibilidade da compra de vacinas contra a Covid-19. Na avaliação do deputado, a fila deve ser respeitada, obedecendo aos critérios estabelecidos no Plano Nacional de Imunização. Para Gervásio Maia, o plenário da Câmara deu um péssimo exemplo, contribuindo para manter o Brasil como o 8º país mais desigual do mundo. Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, também critica a aprovação do projeto que, segundo ele, permite que o setor privado dispute com o poder público a compra de vacinas contra a Covid-19. Para Camilo Capiberibe, a proposta representa um ataque a um princípio fundamental do SUS, que é a universalidade. O deputado se diz envergonhado com a aprovação da matéria e avalia que o texto dá a permissão que os ricos queriam para furar a fila da vacina. Outra deputada que é contra a compra de vacinas pela iniciativa privada é Maria do Rosário, do PT Gaúcho. Ela argumenta que a medicação é um bem público e não se pode colocar a vida dos brasileiros nas mãos de empresas. A congressista ressalta que nenhuma vida é melhor do que a outra e que os critérios de idade e comorbidades precisam ser respeitados. Maria do Rosário está triste com o descontrole da crise sanitária no Brasil, que já matou mais de 6 mil profissionais de saúde. Ela destaca ainda que as grávidas estão sendo muito atingidas pela doença e que há um alto índice de mortalidade durante a gestação por causa da Covid-19. João Daniel, do PT de Sergipe, entende que garantir a vacina contra a Covid-19 para o povo brasileiro é uma obrigação do governo federal.
Ele cobra do Planalto o controle da crise sanitária, que tem provocado cerca de 4.000 mortes diárias no país. João Daniel aproveita para homenagear os profissionais de saúde do SUS. No entanto, o deputado acusa o governo Bolsonaro de desrespeitar e não reconhecer o trabalho de quem luta contra a doença. Léo de Brito, do PT do Acre, lamenta que o número de mortes pela pandemia no Brasil chegue a quase 360 mil, com uma média móvel superior a 3.000 óbitos por dia. O deputado está preocupado com a declaração do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de que pode faltar a segunda dose da vacina para 1,5 milhão de pessoas. Léo de Brito critica a atuação do governo federal e elogia a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a criação da CPI da Covid-19 para apurar eventuais omissões do Executivo no enfrentamento à pandemia. Já Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, discorda da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. O parlamentar lembra que em 2016, o Supremo Tribunal Federal negou que fosse imposta à Câmara a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a UNE, União Nacional dos Estudantes. Na visão de Otone de Paula, a liminar concedida pelo ministro do STF vai contra a antiga decisão e representa uma interferência no poder legislativo para atacar o presidente Bolsonaro. O deputado defende que a Câmara reaja e instale uma CPI para investigar a gestão dos governadores e prefeitos no combate à pandemia. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considera que a intenção do presidente Bolsonaro em abrir um processo de impeachment contra ministros do Supremo demonstra o desrespeito à Constituição e à independência entre os poderes da República. Benedita da Silva também chama a atenção para a campanha Tem Gente com Fome, realizada pela Coalizão Negra de Direitos. A parlamentar explica que a iniciativa é uma ação nacional de arrecadação de fundos com o objetivo de amenizar a fome das famílias mais pobres. A lei da reforma psiquiátrica completou 20 anos no dia 6 de abril. De acordo com Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a legislação buscou acabar com os manicômios e hospícios, instituindo tratamentos baseados na liberdade e na autonomia das pessoas que sofrem com distúrbios mentais. Érica Cocai lamenta que, depois de 2 décadas, o país venha passando por retrocessos na política antimanicomial. Ela critica o governo federal por autorizar a compra de equipamentos de eletrochoque e financiar leitos psiquiátricos, ao mesmo tempo em que não prioriza o cuidado com a saúde mental dos pacientes em liberdade. Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, diz que não há como comemorar o Dia Mundial da Saúde, celebrado na última semana, com o Brasil ultrapassando a marca de 4.000 mortes diárias por Covid e se aproximando a um total de 360 mil vítimas fatais. Segundo o deputado, o momento deve ser de reflexão e de cobrança por ações efetivas. Na opinião de Paulo Guedes, é hora de o governo federal mudar sua postura diante da crise sanitária que atinge o país e o mundo. Ele acusa a gestão Bolsonaro de trabalhar desde o início da pandemia na contramão do que determina a ciência, desestimulando o uso de máscaras e atrasando o processo de compra das vacinas anti-Covid. Doutora Soraya Manato, do PSL, comemora a notícia de que o Hospital Maternidade do município de Serra, no Espírito Santo, abrigará pacientes de Covid. A deputada lembra que somente no estado, mais de 7.700 pessoas já morreram por causa da doença. Doutora Soraya Manato ressalta que, com a abertura do Hospital Maternidade de Serra, mais 30 leitos de enfermaria para adultos estarão disponíveis de forma imediata à população. Além disso, ela afirma que, até o final de maio, outros 18 leitos para adultos e 19 leitos de terapia intensiva serão abertos. Meio Ambiente. Charles Fernandes, do PSD, alerta para os riscos que a construção de uma barragem de rejeito de minérios pode levar aos moradores de Guanambi, na Bahia, e ao meio ambiente da região. O deputado informa que, durante visita ao local, percebeu que já há toneladas de rejeitos depositadas numa área altamente rica em biodiversidade. Charles Fernandes acrescenta que os resíduos também estão bem próximos de uma reserva de água que abastece toda a cidade de Guanambi. O deputado pede que o Ministério Público interceda nesse caso e proíba o despejo de rejeitos na região.
imagem. Vicentinho, do PT de São Paulo, presta homenagem à memória do prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, que faleceu por complicações da Covid. O deputado ressalta o comprometimento de Perugini com a ética e o bem comum e sua estreita relação com Hortolândia, cidade que comandou por outros 3 mandatos. Rejane Dias, do PT, lamenta o falecimento do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, e presta solidariedade à família. Segundo a deputada, o Piauí perdeu um grande gestor e homem público que fez história na capital piauiense em 4 mandatos pelo PSDB. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados escolheu os membros para o novo período de vigência do órgão e elegeu seu novo presidente. O repórter Lincoln Macário tem mais informações. Após um recorde de 30 representações contra deputados, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara passa por renovação, que, pelo regimento, ocorre a cada 2 anos. Para o novo biênio, foi eleito presidente o deputado Paulo Aze, do Democratas da Bahia. Nós temos a exata noção da responsabilidade que é dirigir o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, esse conselho que tem como atribuição fundamental zelar pela boa imagem desse poder, sempre, é claro, oferecendo àqueles que tenham representações correndo nesta comissão, assegurando sempre o direito à ampla defesa, mas sempre, é claro, procurando dar uma satisfação à sociedade brasileira. O presidente que deixa o cargo, Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, resumiu o que pautou a atuação do Conselho sob sua gestão. O Conselho não é um tribunal de exceção, nem corte inquisitorial. O nosso comportamento tem de ser com a verdade, com as provas documentais ou testemunhais, com os ritos previstos e com a justiça, para rechaçar tanto a ideia negativa de corporativismo ou de impunidade, quanto os apelos de espetacularização ao sensacionalismo e aos escândalos. Experiente no Conselho, o deputado Irã Gonçalves, do Progressistas de Roraima, foi eleito primeiro vice-presidente e elogiou a atuação do Conselho anterior. Nós possamos enfrentar com a mesma competência, com o mesmo senso de justiça, sempre respeitando o Estado Democrático de Direito, que pressupõe o respeito ao contraditório, que pressupõe aqui uma guarda da nossa Carta Maior. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, um dos 6 representantes da oposição entre os 21 membros titulares do Conselho de Ética, chamou a atenção para uma mudança no tipo de denúncia que tem chegado ao colegiado. Os meus 6 mandatos de deputado foi talvez o momento em que mudou, virou a chave. Aqui nós tivemos mais problemas de ordem política ideológica, de atentado à democracia, do que outros fatores, como calúnia ou então casos de corrupção. Isso é muito grave, porque eu acho que existe uma ameaça à democracia. Eleito segundo vice-presidente, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista, também ressaltou a mudança nas representações contra deputados e o desafio que isso representa. A confusão que se faz sobre humanidade e impunidade, o conceito de liberdade de expressão, que não pode ser confundido também com a liberdade de ofender a quem quer que seja. A nova composição do Conselho de Ética permanece no colegiado até o fim dessa legislatura. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário. Segurança Pública. Em liminar, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, revogou partes dos 4 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que facilitavam o acesso e a posse de armas de fogo. Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, protesta contra a decisão e argumenta que o STF age como liderança da oposição ao tentar derrubar as medidas do governo. Alê Silva acusa o Supremo de ativismo judicial e ressalta que não há democracia quando apenas um poder da República decide todas as questões do país. Ela pede que nas próximas eleições a população apoie os candidatos alinhados politicamente com o presidente Bolsonaro para impedir o que chama de ditadura da toga. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu
do Brasil. Boa noite.